A paz do Senhor Jesus, mulheres abençoadas, estamos aqui com mais uma edição do nosso podcast Reconectadas com Deus. E este mês estamos dando um ênfase, né, ao janeiro branco, porque cuidar da nossa saúde mental deve ser nossa prioridade. Não negligencie sua saúde mental, para você começar bem seu ano, né? Então, você possa estar ligadinha em todos os episódios desse mês, porque eu tenho certeza que vai ser de grande edificação para a sua saúde mental. Então, fica ligadinha que já vamos começar nosso podcast. Hoje temos uma convidada muito especial, uma amiga, né, que eu tenho muita admiração, muito preciosa, uma amiga águia também, uma grande parceira, e o quanto ela tem trabalhado, né, com a saúde mental das mulheres, principalmente uma área, né, que tem afetado muito a saúde mental das mulheres, que é a área financeira. Então, fique ligadinho aí, porque o podcast hoje está incrível. Querida amiga Valquíria Cardoso, e ela é conhecida, pessoal, como a dona do cofrinho. É forte, né? Então, estamos muito felizes de estar aqui recebendo você, minha amiga. Uma imensa honra você estar aqui nesse podcast há um tempo determinado para todos os propósitos de Deus, né? E aprove ao Senhor ser este ano para estar entrevistando você, que tenho certeza que vai transbordar na vida dessas mulheres, né? Você que tem uma experiência muito vasta, né? Com o tema de educação financeira, uma mentora financeira, para as mulheres também da área da beleza, então, uma gestão financeira, que é um tema que tem tudo a ver, né, amiga, com a saúde mental, né? Quem está com dívida não consegue ter saúde mental, não consegue ter paz. Então, fique muito à vontade, minha amiga, se apresente aí e dê as boas-vindas aí para o pessoal, para estar nos ouvindo, né? E recebendo nesse podcast de hoje. Então, mulheres, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade a Tassiana, minha querida amiga, que 2025 foi o ano do nosso encontro. Verdade. E a nossa amizade foi selada. Verdade. E estou aqui, né, para contribuir. Começo do ano, Janeiro Branco é um mês assim importantíssimo, falando sobre saúde mental. Então, tratando desse tema, é importantíssimo a gente frisar o quanto que a saúde mental interfere na área financeira. Então, diante de pesquisas, nós podemos verificar que a maior preocupação, segundo a saúde, é a parte financeira. Então, as mulheres hoje estão adoecendo por questões, como Tassiana bem falou, a questão de dívida, a questão de desorganização financeira. Então, o quanto que é importante, eu falo sempre, falo tanto nas minhas redes sociais, como estou falando sempre com os amigos e amigas, a importância de se educar financeiramente. Então, essa educação financeira nos dá uma tranquilidade. Então, a gente consegue trabalhar de uma forma mais leve, de uma forma que nos dá essa saúde mental. Estamos vivendo um tempo que é muito imediatismo, muita pressão. Então as pessoas, né, a gente tem visto que muito tem se falado sobre o cansaço emocional. Muitas pessoas esgotadas emocionalmente, também com muita exaustão. Inclusive, o tema do Janeiro Branco 2026 é justamente trazendo esse despertamento para a paz e o equilíbrio, saúde mental. Então, eu gostaria de saber com a minha amiga Valquíria Cardoso, que é a convidada do dia, né? As experiências que você tem tido, minha amiga, com essas mentoradas, nesse decorrer, né, das suas mentorias, o quanto isso tem atrapalhado muitas mulheres a se reconectarem consigo, primeiramente, e afetando o espiritual dessas mulheres, né? Porque às vezes essas mulheres se esquecem de si e esquecem que tem um Deus, né, que está cuidando, que está provendo, e o quanto tem atrapalhado esse cansaço emocional dessas mulheres se reconectarem com Deus, se reconectarem com o Pai. Então, que você pudesse aqui estar compartilhando conosco uma experiência dessas mentoradas que mais te marcou, o que elas podem, né, as atitudes que elas podem tomar para se reconectar com Deus, se reconectar consigo, com elas mesmas.
Então, que você possa estar compartilhando aí conosco. Então, Tassi, o ano passado eu falei, enfim, eu mentorei algumas mulheres, tanto da beleza como outras mulheres também, que não são da área da beleza. E eu pude realmente identificar com essas mulheres o quanto que elas estarem distantes, né? Quando eu falo distantes, não é de uma igreja, não é de um espaço, mas sim distantes de Deus. O quanto que isso interfere na saúde delas mental, essa exaustão que nós temos no dia a dia, que não é fácil. Então, se a gente não estiver conectada com Deus, não é? No nosso devocional, nas nossas orações, na nossa busca diária por Ele, o quanto que isso fica difícil. Então, com certeza, esse tema que você trouxe nesse podcast, isso faz com que essas mulheres elas percebam que elas precisam se reconectar com o Pai, né? Não somente ali com o trabalho, na correria, mas que nós precisamos, quando eu digo elas, nós precisamos estar realmente na presença, porque isso dá alívio. Né? Isso nos dá um alívio, isso nos dá uma paz, porque a paz ela excede todo entendimento. Então, quando a gente está cansado, sobrecarregado, a gente sabe que tem um pai que está ali olhando por nós, que está ali realmente cuidando de tudo. Então, quando a gente tem essa paz, a gente consegue driblar toda essa exaustão, todo esse cansaço. Enquanto você estava falando, né, veio muito forte no meu coração que muitas mulheres elas estão no piloto automático e nesse ativismo, né? Esse ativismo, elas acabam que elas não se permitem parar para recalcular a rota, né? Organizar suas emoções, seu interior. Então, muitas podem até dizer assim, não, mas eu amo Deus. Mas quero te fazer uma pergunta aqui. Abre aqui um parênteses para te fazer essa pergunta. Você acredita que alguém pode amar a Deus e ainda assim estar distante dele? Excelente pergunta, Tassi. Aí eu vou falar de mim, tá? Eu vou falar de Valquíria agora. Não acredito nessa possibilidade, porque quando a gente ama, a gente quer estar perto. Eu falo porque eu estive num momento, né, da minha vida, acredito que foi na pandemia, onde eu estava totalmente distante. Estava distante do Pai, né? Então, na minha correria, eu não estava aqui no Brasil, estava em Portugal, e foi num momento muito crítico. E lá eu comecei a viver por mim mesma, né? A viver com os meus passos, comecei a viver uma vida, enfim, distante de Deus. E eu precisei me reconectar com Deus, né? Depois que passou toda essa parte da pandemia, enfim, vim para o Brasil. E aí, aqui no Brasil, eu pude perceber o quanto que eu estava distante de Deus. E aí eu voltei para a casa do Pai e eu me sinto uma pessoa totalmente diferente, uma mulher totalmente reconectada com Deus. Quando eu digo totalmente, a gente tem sempre alguma questão a melhorar. Então, a gente não é perfeito. Mas eu sinto que eu precisava voltar para a minha casa. Então, a gente precisa desse momento, a gente precisa se reconectar. Porque quando a gente sai da presença, a gente fica fazendo coisas sem norte, faz o que quer, mas quando a gente está na presença de Deus, ele toma conta, ele guia nossos passos. E 2025 foi um ano para mim perfeito. Foi um ano de me reconectar com Deus. E quando a gente se reconecta com Deus, ele nos apresenta os filhos dele, né? As filhas dele. Então, ele fez isso comigo. Eu me permiti voltar para a casa do Pai e assim ele também me apresentou os filhos e as filhas dele. E aí eu percebi que a nossa distância do Pai, ele permite para que a gente viva, né, esse momento e a gente perceba o quanto que a presença dele é importante nas nossas vidas. Amiga Val, eu quero saber qual momento trocou a câmera?
tá bom? Amiga Val, gostaria de saber em qual momento foi crucial para você entender que Deus estava te chamando. Que Deus estava dizendo assim, filha, foi até aqui, não mais adiante. Até aqui eu deixei você andar com seus passos, na sua vontade, do seu jeito, mas sou um pai zeloso que permito, mas eu dou limite. E como estava o seu emocional, como estava a sua saúde mental nesse período, né? Para que você também pudesse estar sensível à voz e ao chamado de Deus. Como é que foi essa experiência para você se reconectar com o Pai e entender o amor, o zelo dele para com a sua vida? Então, Tassi, eu estava me sentindo totalmente cansada e totalmente vazia. Porque é impressionante quando a gente acha que a gente preenche, né, o nosso vazio com coisas que não sejam coisas de Deus, né? Enfim, algumas saídas, alguns momentos prazerosos, mas a gente sabe que a presença do Pai é mais importante. Então eu já estava sentindo esse vazio, eu já estava indo em ambientes que eu percebia que ali já não era mais o meu ambiente. E o Espírito Santo, ele fala. Eu não sentia nenhum prazer. Eu não sentia mais. Eu ia para aquele ambiente e saía triste. Dizia, meu Deus, não é aqui o meu lugar. Então, só que a gente também vai dando. A gente também vai dando aquele. Vai sentindo aquilo, o Espírito Santo também vai nos usando, né? E aí foi a minha volta. A minha volta foi justamente por esse cansaço e esse vazio, que eu não sinto mais essa vontade, esse desejo de participar de certas mesas. Hoje eu tenho mesas que eu sei onde eu devo ficar, onde eu devo estar. E foi assim que Deus falou comigo. Muito lindo o seu testemunho, Val. Muito lindo, minha amiga. A sua sensibilidade, né? De entender que você não estava mais sendo preenchida, né? Com aquele ambiente, com os prazeres, com a sua vontade, mas que tinha algo maior, que Deus queria se revelar para você, a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E é desse jeito que acontece. Muitas vezes as pessoas pensam que Deus está distante dela, mas não está. Deus está sempre por perto, né, amiga? Nós é que nos afastamos com nossas ocupações, com nossas distrações, com nossos sonhos que nós estamos almejando, e muitas vezes a gente não inclui o Senhor nesses planos, né? Infelizmente. Mas o Pai nunca se afasta. O Pai sempre está ali, pronto, à espera, como o filho pródigo, né? Porque não deixa de ser filha amada do Pai. Então, qual palavra ou conselho você daria para mulheres que estão escutando esse podcast, que elas podem estar passando pela mesma situação que você passou? Esse cansaço emocional, esse vazio, essa angústia. Então, qual palavra você deixaria para essas mulheres, né? Estamos aqui já caminhando para o final do nosso podcast. Muito, muito, muito abençoado. Presença de Deus, testemunho, a experiência que a amiga Val está compartilhando aqui conosco, né? A gente sabe que ela está curada, não está ativando gatilhos, também isso é muito, muito importante, né? Está curada e restaurada pelo Senhor, pelo Espírito Santo. E qual mensagem você pode deixar para essas mulheres neste dia? A mensagem que eu deixo para as mulheres, para essas mulheres que nos acompanharam até agora no podcast, é um convite. É um convite para voltar à casa do Pai. Para fazer exatamente o que eu fiz quando eu me senti cansada e vazia. Então, como Jesus disse em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então eu faço um convite a vocês, mulheres. Venha para a casa do Pai. Ele está de braços abertos para recebê-las. Deus vos abençoe. Então, pessoal, estamos chegando aqui, né? Finalizando nosso podcast, nosso episódio, mais um podcast de Reconectadas com Deus. E tenho certeza que Deus falou muito profundo ao teu coração.
que ele falou comigo nesta tarde, neste dia, né? Então, tenho certeza que ele também falou com você. Não sei a hora que você vai escutar esse podcast, se é da manhã, na tarde, na noite, na madrugada, mas eu sei que se você escutar verdadeiramente, Deus vai falar com você e vai edificar a tua fé. E o mais, ele vai restaurar a tua saúde emocional. Esse podcast tem cura para teu cansaço emocional. E eu quero entregar aqui em mãos a minha amiga, no ao vivo, tudo a ver. Gente, o nosso Deus é um Deus de detalhes. Detalhes. Eu fiquei 2 temas, né, nesse presente. E eu disse, não, esse tema aqui. E aí foi tudo o que ela compartilhou aqui conosco, sua experiência. Então, ela mesma vai abrir aqui e mostrar a vocês aí. Então, amiga Val, aproveite, abre sua lembrancinha, tem tudo a ver, guarde com muito carinho, porque eu fiquei na dúvida entre esses 2 temas, e foi esse que papai escolheu para você. Tudo a ver com o que você testemunhou aqui conosco. E deixe suas redes sociais, né? O que você queira pontuar aqui no final aí da sua participação. E muito obrigada, muito honrada com a sua participação neste dia do podcast. Quem guia o meu caminho é Deus. Gente, veja que mimo maravilhoso. E tem realmente tudo a ver com o tema. Muito obrigada, Tassi. Obrigada pelo convite, obrigada por esse momento que estivemos juntas e por tudo. Muito obrigada. Deixa aí suas redes sociais para que as pessoas possam te encontrar, né? E detalhe, né? A dona do cofrinho. E também mentora financeira, né? Eu tive a oportunidade de trabalharmos juntas ano passado, né? A gente formou uma turma, a primeira turma de empreendedoras, né? Em educação financeira, finanças para a sua empresa, seus negócios. E esse ano também vamos estar dando continuidade. Tem muito trabalho pela frente, né, amiga Val? Gratidão e receba nosso abraço afetuoso e nosso muito obrigado nesse podcast de hoje. Você abençoou muito nossas vidas. Então, muito obrigada mais uma vez. Vou deixar aqui minhas redes sociais, a dona do cofrinho. Então, me segue lá para mais informações e que Deus abençoe cada uma de vocês. Chegamos a um final de mais um podcast Reconectadas com Deus. E contamos com a sua audiência no próximo episódio, né? Todo esse mês, todo esse ano. Começamos agora, né? Então, tem muita coisa boa para vocês receberem aí. Então, peço que vocês se inscrevam no nosso canal, possa compartilhar, comentar e o principal, se conectar com o Pai. Rever como está a sua comunhão, sua conexão com Deus. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo episódio